Caros amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil na cidade de Novo Friburgo. Trabalho com a supervisão do Ravi como gerente Caritas e também do Morel Pelomas Braga. Gente, para o Hashem são 10 anos de estudo de Torá e hoje estou aqui para falar da gota diária contra a idolatria. Como muitos sabem, durante bom tempo, 30 anos, fui cristão, vivi no cristianismo, uma vida firme, assídua, né? Subindo morro, descendo morro, seja nessa cidade da região serrana, de Novo Friburgo, seja por muitos lugares do país, seja nas comunidades do Rio de Janeiro, Baruch Hashem. E hoje, Hashem fez uma obra na minha vida. Me tirou da idolatria, porque criar uma nova religião é idolatria. E por um engano muito grande, né? Porque uma montagem muito bem feita por uma facção religiosa chamada cristianismo, que no começo lá era os Noxri. Vamos lá, gente, já fizemos vídeos acerca disso e temos muitos mais vídeos, vamos lá falar. Aqui hoje vamos apresentar uma situação, Cristo ou Crespo. Suetônio foi um notável historiador, escritor latino que viveu entre os séculos I e II, era comum. É mais conhecido pela sua obra Vida dos Césares, na qual narra a vida e as ações dos primeiros imperadores romanos. Desde Júlio César até Domiciano, Suetônio teve acesso a fontes oficiais e privadas, mas que também usou rumores, anedotas e fofocas para compor seus retratos biográficos em vida dos 12 Césares. Na seção sobre o imperador Cláudio, livro 5, 25:4, ele escreve, ou seja, o imperador Cláudio, expulsou os judeus de Roma enquanto eles faziam insurreições contínuas sobre seu líder Crescus. Ao ouvirmos este nome, Crescus, é impossível não associarmos a outro nome famoso, Cristo em latim. Cristos em grego, Christos. Portanto, não por menos, alguns historiadores cristãos pretendem ver aqui uma suposta autêntica referência a Jesus. De fontes extrabíblicas, e eu, pessoalmente, acho isso muito interessante. Vejamos se esta ideia se sustenta. Quem seria Cristo? E o que ele representa entre os judeus de Roma? Há várias fontes a respeito, a começar pelo próprio nome. Cristo significa útil, por extensão. Bom, em grego, de acordo com a origem do nome, o mesmo era comum entre os escravos libertos. Tá, gente? Olha bem onde nós vamos chegar. Imagine aonde nós vamos chegar com esse estudo. Gente, a gente não está atacando, não queremos atacar nenhuma religião, tá, gente? Entendam bem, eu estou só passando aquilo que Hashem me fez aprender para me libertar de engano, tá bom, gente? Porque eu usava uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, era cristão, não adianta falar, mas você viu milagre, você viu cura, viu câncer, você é curado, viu isso e aquilo. Gente, não adianta. Curas, milagres não significam nada. Significam sim que aquela religião pode ser mentirosa, falsa. Por quê? Porque o falso Messias ia curar, ia fazer milagre, enganar muitos, tá certo, gente? Ele não ia fazer as pessoas negarem e renegarem a Torá e o povo judeu. Bom, tá? Deuteronômio 4, 2, 13. 4, 2 e 13 também, Deuteronômio, vocês vão ver lá. Ao lermos a passagem de Suetônio, percebemos que ele certamente deveria ser uma pessoa real e não alguém que apenas inspirasse tal revolta. Quem era Cresco, ou que era ele? Na realidade, o termo Crescos ou Xolox tem
sido uma associação, em associação a uma infinidade de pessoas e deuses, começando séculos antes da Era Comum. Crescos e seu plural crestoi foram termos utilizados para descrever divindades, oráculos, filósofos, sacerdotes, oligarcas, cidadãos valiosos, escravos, heróis, pessoas falecidas e muito mais. É importante ressaltar que Cristo parece ter sido um título de santos aperfeiçoados em várias escolas ou irmandades de mistérios associados em particular à atividade oracular. Esta palavra, o Crescos, aparece em fontes gregas antigas, como as do Pneumacúculo Sófocles, 497, 6, 406, 5 antes da Era Comum, que discute a ideia de o homem bom, em Antígona, 520, também compostas durante o século V a Era Comum, antes da Era Comum, contendo numerosos exemplos de Crescos, estão as obras do Pneumacúculo Eurípides, Heráclide, Crigai, Écuba, Troiades, Efigênia. Outros escritores antigos, como Heródoto, Sófocles, Aristófanes, Xenofonte, Pseudo-Xenofonte, Platão e Sócrates, Ésquines, Crescos, ou bom, às vezes, com bastante frequência, em um tratado anônimo descoberto entre os pertences do historiador Xenofonte, C. 430-454, chamado de Velho Oligarca, consta o homem bom, Crescos, com o homem perversos, Poneros, uma justa posição em toda a antiguidade clássica, que também encontrou seu caminho no Novo, que eles dizem que é Novo Testamento, por exemplo, em Lucas 6:35. O místico, quem revista que o nome de Crescos representa alguém com alta consideração no mundo grego antigo, talvez uma pessoa vista como semidivina, um oráculo, ou alguém que era um líder de alguma escola ou irmandade de mistério, é inevitável que não nos lembramos da visão primitiva dos cristãos sobre seu mentor máximo. Eles viam não apenas como um profeta, um oráculo, um inspirado mestre, viam também como uma semidivindade, senão como o próprio Deus encarnado. Não bastassem os conceitos sobre Crescos e Cristos, os nomes também são impressionantes similares, porém, há algo importante quanto aos seguidores desses Crescos, pois seu Suetônio os chama de judeus. Mas que tipo de judeus seriam esses que seguiriam uma pessoa que estaria notoriamente envolvido com práticas esotéricas, oráculos e irmandades de mistério? Para ilustrar o que estamos falando, alguns nomes: Frank Godil, arqueólogo e mergulhador francês, encontrou na costa do Egito um objeto que parece um pote ou xícara, mais precisamente um objeto que tem uma inscrição em grega, Dia, Crescos ou Ictas. Algumas traduções possíveis seriam cristais encantado por meio de Chescos ou ainda um mago por meio de Crescos. É difícil, talvez impossível, dizer que a mesma pessoa mencionada nesse objeto seja aquela da obra de Suetônio, se bem que o artefato aparentemente é do próprio século I. Mesmo assim, a associação é inevitável. Crescos é um nome associado à magia, às práticas e a crenças esotéricas, os oráculos, o ocultismo. Crisco ou Cresco. Todo este enredo fica ainda mais interessante e estranho quando lemos em Atos 18:2 que dois personagens do NT, Áquila e Priscila, residentes em Roma, foram expulsos dali sob o governo de Cláudio, o que, desta forma, seria uma alusão ao banimento dos judeus da capital do Império, mencionado por Suetônio. Porém, é claro que um detalhe importante não fecha nessa história. Os judeus foram banidos de Roma por causa das agitações causadas por tal de Crescos. Esse é como muitos estudiosos cristãos dizem, isso seria uma referência aos cristãos primitivos ou ao próprio JC, a quem dão o nome de Cristo.
segue-se que a narrativa do Niquê tem algo a esconder. Nota-se que Atos 18:12 menciona-se a expulsão dos judeus de Roma sob Cláudio, porém é mencionada a causa dessa expulsão, coisa que já podemos encontrar na citação de Suetônio, isto é, por conta das insurreições e revoltas constantes dos judeus sob seu líder Crescus. Poderia ser, então, que ocorreu no governo de Cláudio, com a expulsão dos judeus, que estariam causando dissoluções na sociedade romana, por conta do que acreditavam, sendo que os mesmos liderados por esse enigmático personagem, Crescus, esses Crescus fosse um mago, um místico helenista, a quem se atribuía poderes ocultos ou algo do tipo. Pode ser o caso, então, de que a suposta vida e obra de Cristo tenha sido inspirada, ou quem sabe até calcada, inventada, tendo base os relatos acerca desse obscuro e rebelde Crescus, judaico-romano. Gente, imagina aonde está indo essa história, tá, gente? Mas você que quer fé, você que quer acreditar, gente. Fé cega, não. Fé é uma coisa racional dentro das escrituras, porque vocês dizem lá mesmo, dentro do livro de vocês, o próprio Deus de vocês fala lá que examinar a escritura, cuide das vozes que dela tem a vida eterna. Não é isso que está no escritura de vocês? Ele tem que examinar, você tem que ler. Se não examinar, se não ler, você vai ser enganado por essas palavrinhas que está escrito no NT, as palavrinhas que você acha tão bonita, tão linda, tão lindinha. Gente, não estou atacando ninguém, como eu falei, mas estou falando aqui o que a gente busca discussão para falar, amamos todos são criações de Deus, tá, gente? Então é importante ressaltar isso, mas a verdade nós temos que falar. Essas três conexões, vale a pena lembrar que o NT também atesta que JC, que Jesus, chamado de Cristo, era visto em seus dias como um mago, tendo recebido visita de magos. Era visto também como operador de sinais milagres, até mesmo como alguém que tinha alguma parte com o oculto. Esta possibilidade fica ainda mais nítida quando percebemos que, em muitos contextos, os cristãos posteriores são chamados de cristiani, sendo que, no caso de alguns manuscritos, temos claríssimos exemplos de fraudes textuais, tá, gente? Fraudes grossa, onde a expressão cristiani, seguidor de Crescus, foi alterada para cristiani. Cristiani, seguidor de Cristo, para cristiani, tá, gente? Vamos lá. Seguidores de Cristo. Por algum copista anônimo, a questão é, se os nomes são semelhantes, se a forma como as pessoas viam Crescus e Cristo estão relacionados, se houve uma expulsão nos dias de Cláudio, também mencionada no NT, se temos manuscritos, claramente adulterados para que Cristiani pudesse parecer Cristiani, se temos farta evidência historiográfica e até arqueológica que menciona Crescus antes de Cristo, como não duvidar da veracidade do relato do NT, que poderia então passar de mera fraude como a tentativa de dar ares de historicidade a uma lenda? Porque nós sabemos, gente, que tudo que foi montado no NT foi uma lenda. Do personagem que existiu há muitos anos dessa montagem, muitos anos, tá, gente? Foi discípulo de Yoshua ben Perahaya, foi, segundo, por isso queimaram muitos livros dos judeus, você sabia disso? Destruíram muitos Talmud, porque relatava a historicidade do personagem que foi perverso contra o seu próprio povo, contra a Torá, contra Deus, contra o povo judeu, criando suas leis, falando, está escrito na Torá, está escrito na lei, assim eu vos digo. Então, gente, acordem e sejam felizes. Qualquer coisa, estamos aqui na nossa sinagoga, Benô, em Friburgo. Estamos aqui para receber vocês, tá, gente? De braço aberto. Você que está aqui em Friburgo, não perca. Gente, tem gente por aí pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ir numa sinagoga, eu quero estar numa comunidade.
venha, Friburgo quem. Tchau, tchau, tudo de bom, mas já.